Vocês já ouviram falar a respeito da civilização de Cartago, ou melhor dizendo, os fenícios púnicos, também considerados levantinos? Nesse vídeo eu quero falar a respeito dos antigos fenícios púnicos e também aí da cidade antiga de Cartago. Em especial nesse vídeo eu quero falar a respeito do povo púnico, também conhecidos aí como cartagineses ou simplesmente fenícios ocidentais. Falar a respeito de sua história, de sua genética e também a respeito de sua língua e também mais algumas curiosidades a respeito dessa população que se instalou aí no norte da África, no que hoje é a Tunísia. Portanto, deixem os seus likes e se inscrevam no canal. O povo púnico, geralmente conhecido como cartagineses e às vezes também chamados como fenícios ocidentais, era um povo aí camito-semita que migrou da Fenícia para o Mediterrâneo ocidental. Isso na Idade do Ferro. Na erudição moderna, o termo púnico, o equivalente latino do termo derivado do grego fenício, é usado exclusivamente para se referir aos fenícios no Mediterrâneo ocidental, seguindo a linha do Oriente grego e do Ocidente latino. O maior assentamento púnico foi a antiga Cartago, mas havia 300 outros assentamentos ao longo da costa magrebina ou norte-africana de Lapis Magna, na Líbia moderna, a Mogador, no sul do Marrocos. Bem como na Cilícia, na Itália Ocidental, o sul da Sardenha, as costas sul e leste da Península Ibérica, Malta e Ibiza. Sua língua, o púnico, era um dialeto do fenício antigo, uma das línguas semíticas, uma das línguas camito-semíticas do noroeste, originárias aí do Levante, da região do Levante no Oriente Médio. Fontes literárias relatam dois momentos de assentamentos tírios no oeste. O primeiro, no século XII a.C., as cidades de Utica, Lixus e Gadir, que não foi confirmado pela arqueologia, e um segundo, no final do século IX a.C., documentado em referências escritas tanto no leste quanto no oeste, que culminou na fundação de colônias no noroeste da África, também chamado de Maghreb, as cidades de Ausa, Cartago e Quichon, e fez parte também de redes comerciais ligadas a Tiro, Arvad, Biblos, Berytus, Ekron e Sidon, na terra natal, Fenícia. Embora os laços com a Fenícia tenham sido mantidos ao longo de sua história, eles também desenvolveram relações comerciais estreitas com outros povos do Mediterrâneo Ocidental, como os cilicianos, os sardos e os berberes, também os gregos e os ibéricos, e desenvolveram aí alguns traços culturais distintos daqueles de sua terra natal, a Fenícia. Algumas delas eram compartilhadas por todos os fenícios ocidentais, enquanto outros eram restritas aí às regiões individuais dentro da esfera púnica. Os fenícios ocidentais foram organizados em uma multidão de cidades-estados autônomas. Cartago havia se tornado a maior e a mais poderosa dessas cidades-estados no século V a.C. e ganhou controle cada vez mais próximo sobre a Cilícia e também a Sardenha, as influenciando muito. Tanto é que as tornou em parte aí púnicas no século IV a.C., mas comunidades na Ibéria permaneceram fora aí de seu controle até a segunda metade do século III a.C. No curso das Guerras Púnicas, isso datado de 264 a 146 a.C., os romanos desafiaram a hegemonia cartaginesa no Mediterrâneo Ocidental, culminando na destruição de Cartago em 146 a.C., mas a língua púnica e a cultura púnica resistiram sob o domínio romano, e também aí a genética, porque já estavam se miscigenando, sobrevivendo em alguns lugares até a antiguidade tardia. Agora falando a respeito da sua terminologia e também falando um pouco a respeito da história dos cartagineses. O termo púnico é usado na escrita acadêmica moderna para se referir aos fenícios ocidentais. Os substantivos próprios púnicos
ou punis foram usados no século XVI, mas estão obsoletos e não há substantivo próprio em uso atual. Púnico deriva do latim poenus e punicus, que eram usados principalmente para se referir aos cartagineses e outros fenícios ocidentais. Esses termos derivam da palavra grega antiga phoenix, que em seu plural é phoenix, que é a palavra que nós temos no português de origem grega antiga e também latina, fênix, daquele pássaro antigo da mitologia grega, que era usado aí indiscriminadamente para se referir aos fenícios ocidentais e orientais. O latim, mais tarde, tomou emprestado o termo grego uma segunda vez como phonix, em seu plural phoenices, também usado indiscriminadamente. Muitas evidências nos vão dizer que, normalmente, os fenícios antigos e os cartagineses também, ou simplesmente púnicos, não se chamavam a si próprios de fenícios. No caso, os gregos e os latinos, que os chamavam assim, mas eles mesmos, segundo aí Agostinho, nós entendemos que eles se chamavam, na verdade, de cananeus. Nós temos uma passagem aí de Agostinho que é utilizada e interpretada como uma indicação ou uma evidência de que os antigos púnicos se chamavam aí de cananeus. Agostinho escreve o seguinte, abre aspas, quando perguntam aos nossos camponeses rurais o que eles são, eles respondem em púnico, canani, o que é apenas uma corrupção de uma letra do alfabeto do que esperaríamos. O que mais poderiam eles responder senão que são cananeus? As antigas origens dos púnicos, ou fenícios púnicos, também chamados de cartagineses, é simplesmente os antigos cananeus no Oriente Médio, na terra de Canaã, no atual Líbano, principalmente a terra de Sidom. Originalmente eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Paternalmente eram todos descendentes dele. Apesar de serem todos descendentes de Canaã, originalmente e paternalmente, é dito aí pelos historiadores e também aí por toda a história dos fenícios que eles se miscigenaram fortemente com os próprios grupos semitas levantinos que estavam ao seu redor, como por exemplo os antigos arameus, as tribos aramaicas. Eles se misturaram e se miscigenaram com eles, como também com vários outros grupos antigos, como nós podemos ver vários outros grupos cananeus com nomes de tribos diferentes dos cananeus, aí se misturando com acadianos, com caldeus, entre outros grupos, até mesmo com povos de origem ariana, como os antigos medo-persas e também partas, além de uma forte mistura com os povos do mar Egeu, como por exemplo os antigos gregos. Os povos aí mediterrâneos tiveram uma forte mistura aí com os antigos fenícios, e isso é evidenciado aí em várias populações atuais, como por exemplo os italianos, entre outros grupos como os gregos atuais. Até mesmo alguns ibéricos possuem DNA fenício antigo ou púnico antigo, miscigenado com todos esses grupos já citados. Não está exatamente claro quando os fenícios começaram a colonizar seriamente a região do norte da África e até mesmo aí o Mediterrâneo. Escritores da antiguidade como Plínio o Velho dataram o início dos esforços de colonização dos fenícios nos séculos XII e XI a.C. Isso tudo impulsionado por várias lendas que descrevem as interações entre os colonos fenícios e figuras famosas da Guerra de Troia, como Enéas. Grande parte dessas colonizações, por assim dizer, foi por conta da grande arte da navegação dos antigos fenícios. Eles eram exímios navegadores, ótimos na navegação, e também os seus barcos, seus navios antigos eram muito reforçados e por conta disso podiam navegar por vários lugares no mundo. Mas agora falando a respeito da genética, o mtDNA dos antigos púnicos. Em 1994, uma cripta funerária púnica foi descoberta em Bir Sahil, perto da entrada do Museu Nacional de Cartago, na Tunísia. Dentro desta cripta estavam os restos mortais de um jovem, juntamente com uma série de bens funerários, todos datados do final do século VI a.C. Uma análise osteológica do jovem de Birsa, ou Arki, como foi chamado e conhecido,
Tinha aproximadamente aí 1,70 de altura e a idade entre 19 a 24 anos de idade. E uma análise craniométrica indicou uma provável ancestralidade mediterrânea/europeia, em oposição aí a muitos pensadores africanos de que eles eram aí negros ou até mesmo aí outros que diziam outras coisas. Em 2016 foi revelado que o indivíduo pertencia aí ao raro U5B2C1, que é a evidência mais antiga desta linhagem europeia no norte da África. Agora, falando a respeito do YDNA, um estudo genético recente vinculou os haplogrupos EM81 e EFGC 18960 e EV65 à difusão da língua fenícia no Mediterrâneo Ocidental, de acordo com Phoenix, em 2019. Abre aspas. Quando os fenícios migraram pelo Mediterrâneo para o oeste e estabeleceram a cidade de Cartago, eles tinham pessoas com YDNA EM81 e algumas pessoas com EFGC 18960 e EV65. Philip K. Hitti, professor de línguas semíticas, explicou que eles se autodenominavam Mari, presumivelmente de origem fenícia, que significa ocidental, em seu livro História dos Árabes. Estudos genéticos mais recentes, baseados aí no DNA antigo, mostraram que os povos púnicos da Sardenha, Ibiza e sul da Península Ibérica e Itália tinham fortes relações genéticas com antigas fontes do norte da África, da região do Maghreb e do leste do Mediterrâneo. Zeloa P. Collins, C.J. Gosling, entre outros, mostraram em 2018 que a influência do Mediterrâneo Oriental e do norte da África na população púnica de Ibiza era predominantemente dominada pelos homens. Levando em consideração isso tudo e também vários outros estudos, que se eu for citar aqui o vídeo vai ficar gigantesco, basicamente os púnicos eles tinham a sua origem levantina aí de grupos semíticos e também tinham aí mais origem semítica vindo aí dos berberes, porque o povo original aí do norte da África, na verdade, são os berberes. E os berberes, eles têm tanto genética semítica quanto europeia, né, ou indo-europeia, como também um pouco de genética africana, mas originalmente semítica e indo-europeia. Pelo menos predominantemente. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.